vocês aqui, boa tarde pra vocês de casa. Nós estamos chegando. Olha, nós atendendo a pedidos, eu sei que vocês gostam, estavam com saudade. Veja só essa história. Meu nome é Dalva e hoje eu vou contar a minha história. Como mãe solteira, vindo de uma família que nunca me apoiou, não foi nada fácil criar a minha filha. Sem ninguém para me ajudar, eu tive que me sujeitar a muita coisa que eu não queria para que não faltasse nada para minha filha. Abandonei todos os sonhos para sustentá-la. Quando eu engravidei, eu era muito jovem, tinha 16 anos e sozinha. Eu só consegui trabalho como faxineira. Os anos se passaram e eu sofri muito. Em vários momentos eu tive que pedir socorro aos vizinhos, porque com a minha família eu não pude contar. A Raquel teria uma vida diferente da minha. Eu me preocupava muito com ela. Eu trabalhava até de final de semana para que ela pudesse se dedicar apenas aos estudos. A minha filha não reconhecia o esforço que eu fazia por ela, e eu sabia que a adolescência era uma fase difícil, mas ela andava cada dia mais rebelde. Não queria saber de me ajudar dentro de casa, e quando abria a boca era só para me agredir. Eu me preocupava muito que ela pudesse se envolver com algum rapaz. Por isso eu sempre falava que ela deveria se cuidar. Sempre fui muito aberta com a minha filha quanto ao assunto de sexo. Aquilo não me deixava nada tranquila. Ela já estava na idade de começar a se interessar por rapazes, mas sobre isso ela não me contava nada. Eu passava o dia inteiro fora trabalhando. O que eu nem imaginava era que ela levava rapazes para casa enquanto eu não estava lá. Eu não sei dizer ao certo quantas vezes isso aconteceu, mas quando eu descobri, já era tarde demais. De repente, a minha filha ficou quieta. Ela vivia pelos cantos e quando eu chegava perto, ela meio que escapava de mim. Não me deixava nem olhá-la direito. Eu comecei a notar que ela estava engordando e comecei a ligar uma coisa na outra. Quando finalmente a Raquel me contou que estava grávida, e ela já estava de 2 meses e meio, e eu fiquei arrasada. Ela tinha 15 anos de idade. O que ela sabia sobre a vida para ter um filho? Eu lutei tanto para que a história da minha filha fosse diferente da minha. Ela viu o esforço danado que eu fazia para que não faltasse nada dentro de casa. Como ela foi cair nessa armadilha? Eu quis saber quem era o rapaz e ela não queria me falar, só chorava e dizia que estava arrependida. Me pedia desculpas, mas agora não adiantava se desculpar. Nós tínhamos que encarar a realidade de frente. Eu tinha que dar um jeito de descobrir onde o rapaz que engravidou a minha filha morava. Ela não quis me falar, mas através dos vizinhos eu acabei descobrindo que ele se chamava Zeca e consegui chegar à casa dele. O meu estudo não era dos melhores e eu estava muito abalada, mas eu achava que isso iria resolver a situação. Qual foi a minha surpresa quando eu vi o rapaz? Era um garoto da idade da minha filha, 15 anos. Eu contei pra ele que a Raquel estava grávida e ele disse que eles não eram namorados. Me contou que ficou com ela apenas uma vez, mas disse que assumiria o filho à medida do possível, o que não significava nada, já que ele era menor e nem trabalho tinha. Eu fiquei arrasada, pois eu vi que não havia o que fazer. Eu achava que eu poderia consertar a situação, mas era tarde. E pensar que eu expliquei tantas vezes como ela deveria se prevenir. Até camisinha eu cheguei a comprar. Eu tive uma conversa muito séria com a minha filha. Eu queria saber como ela via toda essa situação. Afinal, era a vida dela que ia mudar. Será que ela tinha dimensão do quanto, a partir de agora, ela teria que se dedicar? A Raquel vivia brava. Era uma menina agressiva que havia se fechado no mundo. Ela mudou de um ano para cá. Antes era carinhosa, a gente conversava e eu não conseguia entender por que ela havia se transformado daquele jeito. Agora eu não ia ficar passando a mão na cabeça dela. Ela teria que se responsabilizar pelo erro que cometeu. O mais estranho é que tudo isso me trouxe de volta a minha própria história, o que foi muito difícil e acho que até hoje ainda não consegui superar. Eu acabei engravidando e não foi por descuido, mas por ignorância.
Naquela época não havia tanta informação. As mães não falavam sobre isso com as filhas. E quando aconteceu, eu me vi sozinha. O rapaz que me engravidou me tratou como se eu fosse uma prostituta. E quando a coisa aconteceu, ele disse que a culpa era só minha. E que se eu levasse aquela história adiante, ele iria espalhar para todo mundo que eu não prestava. Durante 2 meses eu entrei em pânico. Fiz de tudo para esconder, mas chegou uma hora que não dava mais. Quando eu acabei revelando para minha mãe, ela disse que eu estava em maus lençóis. Eu contava que ela me ajudasse e me desse apoio, mas ela disse que era uma grande decepção e que eu teria que me acertar com o meu pai. Esse era o meu medo. Eu já sabia muito bem como funcionava a cabeça dele. O meu pai jamais iria aceitar. Dito e feito, o meu pai fez um escândalo. Me chamou de prostituta para baixo. Disse que aquilo era uma vergonha para a família. Como é que ele ia encarar os parentes, os vizinhos? Quando ele disse que eu teria que ir embora de casa, eu não acreditei. Eu tinha só 16 anos. Não tinha ninguém com quem contar. Não sabia para onde ir. Mas o que falou mais alto foi a honra da família. Eles se importavam com isso. Depois que eu engravidei, eu não servia mais para aquela família. A minha mãe ficou do lado dele, e ai dela se ficasse do meu lado. Eu fiz o que fiz porque estava apaixonada por aquele homem, mas acabei me dando mal e tive que arcar com as consequências sozinha, depois de ter sido escorraçada pela minha família. Eu passei por todo tipo de humilhações. Até a Raquel nascer foi tudo muito difícil. Até na rua eu tive que dormir, pois não houve um conhecido que me estendesse a mão. Eu trabalhei muito. Comecei a trabalhar como faxineira e a minha sorte foi que uma das minhas patroas me ajudou no começo. Eu trabalhei até no dia que minha filha nasceu. Trabalhava feito uma escrava e me angustiava, pois eu não sabia como seria o nosso futuro. Eu não sabia o que fazer com o bebê nos braços. Quando eu entrei em trabalho de parto, no fundo, eu desejei que aquela criança nascesse morta, porque eu não sabia se teria forças para seguir adiante com a responsabilidade de um filho para cuidar. Tudo que eu passei, o que eu sofri, parecia que isso não serviu como uma advertência para minha filha. A Raquel sempre soube de toda a história. Eu sempre quis que ela soubesse de onde tinha saído. Sempre contei a verdade sobre o pai dela, como ele me humilhou. Mas ela não usou isso para nada. Eu não queria demonstrar que andava arrasada, eu chorava escondida. Mas eu sabia que nessa hora eu tinha que ter uma posição firme, pois eu seria incapaz de fazer o que os meus pais fizeram comigo. Desde que eles me expulsaram, nós nunca mais nos falamos. E eu não consegui superar tudo que eu passei. Eu tive uma conversa séria com a Raquel. A mamata dela havia acabado e ela teria que largar a escola ou estudar à noite, eu não sei. Mas ela teria que arrumar um trabalho. Uma criança gera muitos gastos e ela teria que se responsabilizar pelo filho que estava esperando. Quando o bebê nasceu, eu já estava completamente apaixonada por aquela criança. Olhar para o sorriso do meu neto fez com que tudo parecesse mais fácil do que realmente era. A minha filha tinha 16 anos, eu tinha acabado de completar 33 e já era avó. Enquanto estava grávida, a Raquel estudava à noite, mas depois que o André nasceu, ela saiu da escola. Eu tinha o meu trabalho, havia alguns dias da semana que eu não trabalhava e cuidava dele. A minha filha aos poucos foi se isentando da responsabilidade. Ela dizia que não tinha jeito com criança, que eu cuidava melhor e eu ficava com o menino. Não era raro ela deixar o menino sozinho em casa. Era um bebê e ela deixava ele no berço e caía na gandaia. Eu ficava arrasada quando eu chegava em casa e encontrava meu neto sozinho. Não havia passado nenhum ano e veio mais uma bomba. Ela estava grávida de novo e desta vez de um homem casado. Eu me conformava. Será que ela não via que isso teria uma grave consequência? Como se não bastasse um, agora ela teria outro filho.
Ela não tinha nem 18 anos e não conseguia dar conta de um. Imaginem 2. Não havia nem o que falar. Eu não tinha forças para isso. Ainda assim, tivemos uma conversa e ela disse que seria diferente, que o pai iria pagar a pensão. Mas não se tratava apenas de dinheiro. Havia um investimento afetivo muito grande. Eu sabia que ela não estava preparada para isso, pois ela mal cuidava do primeiro filho.